Bom, a aula de hoje já começa estranho, né? Porque todo mundo quer ver uma aula de Excel, mas só que todo mundo tá vendo Parque da Mônica e algumas regrinhas logo na tela assim, tipo, professor, não entendi. Realmente vocês ainda não estão entendendo, mas vocês vão entender já já. Bom, galera, uma escola aqui em São Paulo quer levar os alunos, tá, para o Parque da Mônica, né? Aí a escola precisa fornecer o nome dos alunos, idade e altura, porque eles precisam saber se os alunos estão aptos ou não a poder participar dessa atração ou desse brinquedo no parque deles. E existem duas fórmulas que podem nos ajudar é, a resolver essas questões mais rápidos, tá bom? Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? Deixa eu corrigir o português daqui. O que a gente precisa fazer? Abrir o Excel. Deixa aqui abrir então o Excel para a gente começar então as nossas brincadeiras. Pronto, tá aqui na tela. Vamos lá. Escola, escola, cantinho do anoitecer. Eu vou ter que dar uns nomes aí para as pessoas. Vamos lá. Vou pensar no João, vou pensar na Maria, vou pensar no Abel, vou pensar na Valentina. Tá bom. Eu esqueci de colocar uma linha aqui. Então deixa eu clicar aqui, clicar em inserir. Então precisa do nome, precisa da idade e da altura. O João, ele tem 12 anos, a Maria tem 15, o Abel tem 8 e a Valentina tem 18 anos. Altura. O João tem 1,20, a Maria tem 1,50, o Abel tem 90 centímetros de altura, a Valentina tem 1,80. Perfeito. Então, a escola então, já está fornecendo, né, as informações que o Parque da Mônica precisa saber. Deixa eu mesclar essa célula. Tá ótimo, tá perfeito. Então vamos lá. O primeiro brinquedo deles é o escalar. E o escalada, ele tem uma regra para funcionar. Qual que é a regra, professor? Até 16 anos, ou seja, 15 anos para baixo, pode brincar no brinquedo. Aliás, montanha-russa, desculpa, gente. Montanha-russa, qual que é o requisito? Maior que 16 e altura maior que 1,70 m. Como que a gente faz isso no Excel? A gente vai usar a fórmula E. Como que eu faço para usar a fórmula E? Vou dar igual e vou escrever a letra E. E engraçado que assim, o Excel já dá uma dica, ó. Verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Ou seja, aqui nós temos que ter duas coisas. Vou abrir o parênteses, né? Vou colocar aqui a idade, né? Que é a primeira coisa que pergunta, e tem que ter mais que 16. Vou dar um segundo parênteses e vamos na nossa segunda verificação, que é a altura. Tem que ter mais que 1,70, mas eu vou colocar 1,7. E vou fechar aqui o meu parênteses. Ele verificou. Então, o João ele não pode ir, porque o João não tem mais que 16 e também não tem mais, 1,7. Não tem mais que 1,70 m de altura. Repetindo, vou dar igual, colocar a letra E, abrir parênteses, clicar na idade, colocar o sinal de menor, menor que no caso é esse, né? Menor, não, maior, né? No caso, maior que 16. Vou clicar na altura e vou ver se tem mais que 1,70. E fechei o parênteses. Dou um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então, a única aluna que vai poder ir na escalada, ou
Montanha-russa é a Valentina. Agora a gente vai ver do escalada. O que que a regra do escalada? Ou seja, tem que ser menor que 16 e menor que 1,50 m de altura. Ou um ou outro. Então é isso que a gente tem que se atentar. Eu vou vir aqui, vou dar um igual, vou usar a fórmula ou, né? Que ela verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Ela só vai retornar falso se somente todas as condições forem verdadeiras. É o mesmo jeito que a gente fez agora no E, gente. Abro parênteses, seleciono a idade e verifico se, ó, menor, sinal de maior. Lembre-se da matemática. Menor que 16 anos e a idade menor que 1,60 m. E dou um Enter. Ó, o João já pode ir na escalada, a Maria já pode ir na escalada, o Abel pode, a Valentina não pode, porque ela não tem menos que 16 e a altura dela também não condiz. Então as duas informações são falsas. Então aqui eu estou usando a fórmula e aqui eu estou usando a fórmula OU, tá? Então, ainda na parte que a gente está trabalhando com fórmulas, a gente vai fazer uma negação. O que é uma negação? A gente vai inverter os status. Ah, eu quero driblar aí o status porque os pais estão reclamando muito e eu tenho que liberar essa galera. O que que eu faço? Eu dou igual, escrevo não corretamente, né, que nem no português, e venho aqui, ó, no falso da montanha-russa e fecho parênteses. Vira verdadeiro, tá bom? O que que acontece? Ele pega e faz a inversão do da informação que vocês estão vendo. Então, nesse primeiro momento, eu fiz a negação da montanha. Agora eu vou fazer a negação escalada. Dou igual, escrevo a palavra não, abro parênteses, clico no escalada, fecho e ele vai invertendo. Até aqui, tranquilo, né, pessoal? Como a gente consegue ver, esse já é um dos princípios da fórmula. Bom, agora a gente vai trabalhar uma outra fórmula. O professor Samuel aplicou uma prova para a turma, fez um trabalho e ainda teve apresentação, certo? Mas só que o professor Samuel, ele deu trabalho para o grupo 1 e grupo 2. Ou seja, esses nomes aqui tem que se repetir aqui, ó, grupo 1 e grupo 2. Deixa eu abrir para o lado, deixa eu mesclar a célula para ficar fácil de vocês visualizarem. Não é momento da gente ficar brincando com formatação aqui. O importante da aula de hoje é a gente trabalhar as fórmulas. Então lá, o grupo 1 tirou 8, o grupo 2 tirou 3, aqui tirou 4, aqui tirou 7, 8 e aqui tirou 5. Tá bom, perfeito. Aí o que que acontece? O professor Samuel quer saber como que ficou cada grupo. Então, a gente vai fazer uma soma de saber qual que foi a pontuação total dessa brincadeira aqui. A gente vai usar então a fórmula soma C, ou seja, ela vai somar com critério. Então, eu dou igual, escrevo soma C, né? Que ela adiciona células especificadas por um determinado critério ou condição. O meu soma C está pedindo um intervalo. Professor, qual que é o intervalo? Os grupos, tá? Ou seja, ele vai analisar nesse meu intervalo os grupos com qual critério? Primeiro, eu quero o grupo 1. Então, vou abre parênteses, né? Grupo 1. Eu tenho que escrever igualzinho eu escrever em cima. Se aqui for Samuel, é Samuel, entendeu? E vou dar um ponto e vírgula. E qual que é o intervalo da minha soma? Esse daqui.
e vou fechar parênteses. Ele somou e o grupo 1 fez 20 pontos. Professor, eu poderia fazer isso na função? Pegar um mais um mais um e mais um? Gente, eu poderia. Porém, não vai fazer nenhum sentido, porque a aula de hoje é fórmula. Então é isso que a gente precisa aprender hoje. Então, só fixando, igual soma C, abro parênteses e seleciono primeiro os meus nomes, que é o meu primeiro intervalo. Qual que é o meu critério agora? É o grupo 1? Não. Agora é o grupo 2. Fecho parênteses. E agora qual que é o meu intervalo que eu quero que ele faça a soma? Esse daqui. Fecho parênteses e ele somou. Então, a gente sabe quantos cada grupo fez de pontuação. Agora, o professor quer fechar a média. Posso fazer do jeito que eu sei, de fórmula? Posso, mas só ou de função? Posso, mas só que a gente vai fazer a fórmula. Então a gente vai usar a fórmula média C. Professor, como funciona? Eu vou dar igual, vou escrever média C, que nem eu escrevo no português. Gente, não esqueçam do acento, porque sem o acento vai dar errado. Dou dois cliques. Ele pede para selecionar o primeiro intervalo, o meu primeiro critério, que é o grupo 1, fechei. E depois eu seleciono os números e dou um Enter. Ele fez a média. Repetindo, igual, média C, abro parênteses, seleciono primeiro os nomes. Ponto e vírgula, grupo 2, que é o meu critério entre aspas, né? Fecho parênteses, dou ponto e vírgula e seleciono meus números e dou um Enter. Pronto, acabei de descobrir. Agora, esse número está totalmente quebrado e a gente precisa arredondar, né? Então, se a gente precisa arredondar, então qual fórmula que a gente tem que usar, gente? A fórmula arred. A fórmula arred é a fórmula de arredondamento. Eu venho aqui, dou igual, escrevo arred, coloco o número que eu quero arredondar, ponto e vírgula e zero. Quando eu coloco zero, eu estou pedindo para ele não me retornar nenhum número depois da vírgula. Então, ele arredondou a nota para 7. Aqui, deixa eu dar um 4 para dar o número quebrado. Não, 4, 3, perfeito. Igual a head. Abro parênteses, seleciono o número, coloco zero e fecho o parênteses. Arredondou para 4. Não arredondou porque foi 4,3. Olha só, se eu colocar aqui, ó, com três números depois da vírgula, ele vai me retornar três casas decimais. A gente não precisa de números quebrados agora, a gente precisa de números inteiros. Isso é importante vocês decorarem. Beleza, já aprendi uma fórmula que é a head. Agora, tem uma fórmula que a gente vai usar, que é a fórmula C, porque o professor ele quer saber se o aluno ele foi aprovado. Como que eu faço para saber se o aluno foi aprovado, professor? Eu dou igual, escrevo C, aonde fala que se a condição foi satisfeita e retorna se foi verdadeiro ou falso. Então, qual que é a minha condição? Se a média for maior que 7, eu quero que ele escreva, abra o parênteses, escreva aprovado. Se não, eu quero que ele escreva reprovado. E dou um Enter. Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, é só inverter aqui, gente. Reprovado? Tá. Igual. Seleciono, escrevo C. Abro parênteses, seleciono esse número arredondado, né? Maior que 7. Ponto e vírgula. Abro parênteses, escrevo aprovado. Fecho parênteses. Agora eu escrevo entre parênteses o reprovado, ou fecho aspas e depois fecho parênteses. Os dois fez reprovado, mas por que, Samuel? A média tem que ser maior que 7, ou seja, 7 ainda não é maior que 7. Porém, se eu vim aqui e colocar o igual, cadê? Ó, maior ou igual a 7, aí aqui o papo já muda. Aí eu já consigo saber quem está aprovado e quem não está. E se eu quiser ainda brincar um pouco, eu posso ainda colocar aqui, ó, regras. O texto contém a palavra aprovado. Se estiver aprovado, eu quero que fique verde. Ops, formatação condicional.
texto contém, cadê? Aprovado. Qual que é o texto que eu quero? Verde. Aí eu venho aqui de novo, texto contém reprovado, sem aspas, tá, gente? E eu vou deixar como vermelho. Aí o que que acontece? Se eu abaixar a nota aqui do grupo 1 para 7, tudo vai mudando na minha planilha. Ó, ele vai tendo uma atualização dinâmica, porque quando eu tenho essas coisas assim de arredondamento, truncamento, fórmulas, e vou mudar uma fórmula em cima de cada célula, ele faz tudo automático para mim, ou seja, em segundos. Agora, a gente vai para a nossa última fase de fórmulas. Deixa eu vir aqui para o novo, que a gente vai brincar um pouco. Data de nascimento, data atual. Para a gente brincar um pouquinho mais de fórmulas. Qual que é a minha data de nascimento? 24/10/1994. Data de hoje, dia 2/8/2022. Certo? Galera, quantos dias eu existo? Eu posso pegar e fazer uma função, que é igual a data de hoje menos a data que eu nasci. Então aqui eu usei função barra barra dias que eu existo. E se eu quiser usar uma fórmula, professor? Existe? Existe, que é dias, seleciono a data final, ponto e vírgula, data inicial, que nem ele está me indicando aqui, ó. Fecha o parênteses e dá um tab. Aqui eu estou usando fórmula barra barra dias que eu existo. Então ele sempre vai dar umas dicas pra gente. Ah, eu quero que retorne na minha planilha somente o mês. Aliás, igual dia. Somente o dia dessa célula aqui, ó. Ah, eu quero que retorne somente o mês. Venho aqui, ó, clico na célula, ele já identifica. Ah, eu quero que ele retorne somente o ano. Clico aqui, ele já identifica. Igual a ano, vou colocar a fórmula aqui para vocês, ó. Dia, fórmula, mês, fórmula, ano. Até aqui tudo bem. Suponhamos que eu já nasci trabalhando. Professor, como que eu faço para saber quantos dias úteis eu existo? Igual, dia, trabalho. Data inicial e esse daqui. E fecho. Dia, trabalho. Ou seja, dias úteis que eu trabalhei em X período. Galera, tem muitas fórmulas que a gente pode usar aqui. Poderia gastar 1 hora de vídeo. Por quê? Olha aqui. Eu tenho fórmulas de financeiras, eu tenho fórmulas de lógica, fórmulas de texto, fórmulas de data, pesquisa e referência, trigonometria, fórmulas de estatísticas, engenharia, cubo, informações, compatibilidades e web. Gente, é fórmula pra caramba. Não dá pra gente ver tudo isso numa sala de aula. Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Abra o navegador da sua preferência, tá? E vai lá no Google. Lá no Google você pega e digita auxílio e aprendizado do Excel. Vai ter um link aqui, ó, da própria Microsoft, onde tem tipo a biblioteca de Alexandria do Excel com tudo que você pode fazer. Ah, eu preciso muito usar a fórmula PROC-V. O professor não ensinou porque não deu tempo e também porque não está na base de curso. Venho aqui e pesquiso. Olha só que interessante. Eu clico aqui, eu tenho um vídeo que me ensina a usar a PROC-V, tenho uma introdução, eu tenho exemplos visuais de imagem que eu posso estar seguindo para aprender aí a trabalhar com as outras formas ou outros recursos do Excel. Galera, o vídeo aqui já se estendeu muito. Espero que o Parque da Mônica tenha gostado aí das ajudas que a gente deu, o professor também para fechar nota e o RH também para fazer as folhas de pagamento. E é isso. Gostou? Deixa aí seu comentário, comente e curta aí as nossas páginas. Muito obrigado e até a próxima.